10h22, bom dia, bom fim de semana, e está no ar a edição desta semana do Visto de Fora. O Olivier Bonamici e a Begonha Inigas já aqui estão connosco para comentarem os temas da semana e, claro, não podia também faltar o jornalista da Renascença Miguel Coelho. Bom dia a todos. Olá, bom dia, bem-vindos. Muito Olivier, bom dia. Begonha. Bom dia. Agora que já sabemos quais as medidas que o Governo vai pôr em prática para tentar conter a pandemia em Portugal, é um assunto que vamos analisar mais à frente em detalhe, mas pergunto já, Begonha, ficaste surpreendida com alguma das medidas anunciadas por António Costa? Penso que todos ficamos surpreendidos. Primeiro, sorprendida con o tema das fronteiras, non é? Non só porque isto non só son os aeroportos, son controlos con testes de antisenio, PCRs nos aeroportos, e mas também por via terrestre e marítima. Exactamente, acho que iso é unha coisa que temos de aguardar pela portaría do Goberno, mas é importante clarificar, sobre todo no que ten a ver con os traballadores transfronterizos. Sim, há milhares de pessoas que fazem essa viagem transfronteiriça todos os dias. Eu non son todos os días, mas cada certo tempo. Portanto, vou acompanhar. E tu, Olivier? A medida que mais me surpreendeu foi a semana de contenção entre o dia 2 e dia 9 de janeiro. Vamos falar disto daqui a pouco. Não entendo muito bem, surpreendeu-me porque não antes e porque depois das festas de Natal. Já vamos voltar a este assunto, mas primeiro, Paulino, temos de avançar para os temas europeus. Sim, recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Sendo que na Europa aumenta também a cada dia que passa a preocupação com a nova vaga da pandemia, que está em crescimento acelerado. Na Alemanha, inclusive, os hospitais já estão sob forte pressão. Também na Holanda, que já transferiu, inclusive, doentes para outros países. Vários países, todos os dias, a adotar medidas cada vez mais restritivas. No meio de tudo isto, será que a Europa, Begonha, acabou por ser apanhada desprevenida por esta nova onda de Covid-19? Boa pergunta, Miguel, sin dúbida. Sí. Ficamos desprevenidos. E máis o centro e o norte de Europa do que Portugal e a España. Porque no noso caso, ainda que están a aumentar e a crecer, é verdade, os casos, mas non ten nada a ver con o que está a acontecer no centro e no norte de Europa. Porque pensábamos, vacina xa está tudo. Con esta pandemia non se brinca, e é verdade o que nos dicían os especialistas e os peritos, que con máis vacinas xa o controlase máis, mas non acaba a pandemia. É dizer, isto non acaba e temos de continuar. Mas a Europa, sim, ficou desprevenida. Mas também, até que ponto é que e alguns especialistas apontam isso. Até que ponto é que não poderá também haver aqui algum alarmismo exagerado, tendo em conta, Olivier, que o número de óbitos, apesar de tudo, continua a ser relativamente baixo em comparação com o que se verificava há um ano atrás? Por um lado, não podemos entrar numa paranoia, mas por outro lado também não podemos dizer que é um alarmismo exagerado, porque a situação é grave. E eu acho que concordo com o Begonha que é uma Europa apanhada de forma desprevenida, mas discordo um pouco da Begonha, tem a ver com a questão dos peritos, porque eu ouvi tudo e o seu contrário dos peritos. E aliás é uma coisa muito engraçada, porque ando a ler um livro de Dostoiévski e ele está o personagem dele está o sótão, no computador do sótão, esqueci, na cave, desculpa. Está na cave e está farto dos peritos. Ele está doente e não quer ser curado. E ele não tem nada contra os médicos, não tem nada contra a ciência, mas está farto dos peritos. E achei curioso isto, porque a minha volta vejo cada vez mais isto. Seria interessante rever, não só em Portugal, como lá fora, o que é que andaram os peritos desde o início. Eu ouvi tudo e o seu contrário. E nem falo aqui do movimento anti-vacina, estou a falar mesmo de pessoas que apoiam a vacina e tudo isto. Porque a ciência também tem vindo a aprender, não é? E eles também ficaram desprevenidos. O que me incomoda às vezes nos peritos é que eles não reconhecem, alguns deles não reconhecem a grande surpresa, o ponto de interrogação que é esta doença. Porque isto é algo novo, totalmente. Sí. Isto é, há 2 anos, isto non estaba entre nós, estaba a comenzar na China, non é? Supostamente. Portanto, digo supostamente porque ainda non sabemos moito ben como e quando é que comenzou. Sim, mas, ainda esta mas manhã temos a reunião da OMS para analisar esta nova variante que está a causar alguma preocupação no sul de África e veremos o que por aí vem. Em Espanha, já agora, Begonha, está prevista alguma medida excepcional agora para dezembro? Sí, en España, por exemplo, depende, consoante coas 17 comunidades autónomas, máis unha vez cada comunidade autónoma determina que é o que se faz, mas sin dúbida
vida, por exemplo, na comunidade autónoma da Galiza, que é a que máis coñezo e eu vivo parte do tempo lá, realmente sí que tamén a partir da ponte, da grande ponte que vamos ter en España, que é 6, 7 e 8 de decembro, vanse tomar, por exemplo, na Galiza tamén novas medidas, o tema dos certificados dentro, ser moito máis restritivos. Mas no caso tamén de as Espanha mesas não há de 8 limitações pessoas. para passar a fronteira? Por enquanto. Este termo que eu tanto gosto, por enquanto, porque eu acho que van ter de falar os gobernos dos dois países, sin dúbida, porque estas medidas que anunciou Portugal pensen que lóxicamente estánse a analizar nas comunidades autónomas transfronterizas neste momento e no goberno central español, e van ter de falar porque a ver que o que acontece de aquí a umas semanas. Temos longos meses de inverno Mas pela para frente. os portugueses que queran cruzar a fronteira, por enquanto non há medidas restrictivas na España, mas si van a Galiza a partir de 6 de decembro, máximo de 8 persoas por mesa, por exemplo, nos restaurantes. Em França, Olivier, foi entretanto anunciado um novo pacote de medidas. O que é que traz de novo? Eu diria que há duas grandes novidades, que é um teste anti-Covid que dura apenas, que é válido durante 24 horas, que vai colocar uma pressão gigante sobre as pessoas que não estão vacinadas, não é? E depois, isto também que me surpreende imenso na Europa, mas isto que é a terceira dose para todos, portanto, no dia 15 de janeiro, se uma pessoa não provar que apanhou a terceira dose, perde a validez do passe sanitário. O que é que eu acho inacreditável na Europa é ver porque é que um país como a França toma esta medida e os outros não tomam, ou o contrário. No passado, isto é sempre defendi aqui, não consigo entender quais são os dados que a França tem e a Espanha não tem, o Portugal não tem, para adotar a mesma medida ao nível europeu. Não estou a entender. Ou então o contrário, neste caso, Portugal e Espanha vão dizer, especialistas com a França, não, a partir dos 40 ou 50. Mas acho inacreditável que haja um país que diz a partir dos 18, mas com urgência, e depois os outros não. Depois dos 65, depois dos 50. Isso estamos a ver em ao longo deste quase 2 anos de pandemia, estamos a ver que aconteceu así muitísimas veces. Ese é un problema. É difícil, por exemplo, no caso español, coordinar as comunidades autónomas, no caso de Europa é dificilísimo coordinar os diferentes países, porque cada un vai do seu lado. Aliás, estamos também a assistir a outro exemplo, porque nas últimas horas temos tido vários países a anunciarem a proibição de voos desde a África do Sul e de outros países do sul do continente africano, mas cada um por si. Não há ainda uma posição concertada a nível europeu. Entretanto, a Agência Europeia do Medicamento deu esta semana luz verde à vacinação de crianças contra a Covid a partir dos 5 anos. Para já ainda não começou este processo em nenhum país europeu, mas parece inevitável, Olivier. Parece inevitável, sim. Agora, a grande questão aqui vai ser convencer os pais. Qual é a tua posição pessoal? Obrigatório. Peço desculpa? Qual é a tua posição pessoal sobre a vacina das crianças? Sou favorável. Pronto, sou favorável. Mas agora resta saber, convencer os pais, porque, sobretudo em alguns países, já é complicado convencer um adulto para ser vacinado. Então, para uma criança com eventuais efeitos secundários, o receio de algumas pessoas, vai ser muito complicado convencer alguns pais. E tu, Begonha? Eu concordo com esta vacinação, estava a aguardar con expectación esta decisão e, sem dúvida, eu teño un fillo con 10 anos e o meu fillo máis novo ten 10 anos e ele vai ser vacinado con certeza cando chegue o momento. É verdade que é algo novo, é verdade que estas vacinas foran creadas moito rapidamente, todos sabemos isto, mas é mellor ser vacinados do que non ser vacinados, iso non temos dúbida, e terán de ser vacinados e vamos ter de nos habituar a isto, así que eu acho que é unha das mellores noticias desta semana e eu confío na EMA, sinceramente. Bom, e é com todo este contexto causado pela pandemia que na Alemanha vai entrar em funções o novo governo de coligação com os partidos Social-Democrata, Verdes e Liberal. Parece-te um acordo com o futuro, Olivier? Para isto não sei se é um acordo com o futuro. Podemos observar para já que é mais um país a adotar uma geringonça, não é? Mas desta vez ela é oficial. Ela é oficial, esta geringonça. O que é super interessante no caso deste acordo na Alemanha é ver que uma mistura de liberalismo, não é? Portanto, o rigor orçamental que representa a corrente dos liberais, não é? O futuro ministro das Finanças, não é? E do outro lado, é esta obsessão
que tem a Alemanha com o clima. Eu acho que este governo, sobretudo com a colocação, com a criação, isto é surreal, que é a criação do ministério na Alemanha, que se chama Ministério da Economia e do Ambiente. Portanto, está tudo interligado na cabeça dos alemães. E a grande dificuldade para a Alemanha vai ser como, e aliás, acho que é subir o salário mínimo, ou seja, como é que tu vais investir, gastar dinheiro público sem, que é a ideia dos social-democratas da Alemanha e dos verdes, para o clima, para aumentar o salário mínimo, e do outro lado tens um ministro liberal, não é, que vai dizer, não, mas espera aí, nós não podemos subir os impostos e cuidar com o déficit público. E esta maionese, que estou curioso para ver como é que vai funcionar. Claro que toda a Europa também está curiosa em saber, até porque o andamento da Europa, como sabemos, depende muito da saúde da Alemanha. Begoña. Sim, mas para mim, a grande dificuldade, além desta geringonça alemana, como dizia... Temos que descobrir como é que se diz geringonça em alemão. Além disto, que isto, vamos aguardar, a grande dificuldade, eu acho, vai ser viver sem Angela Merkel, é dizer, os alemães estão tão habituados, gostem ou não gostem dela, a essa liderança dela. É uma mulher que é líder e que conseguiu pôr a Alemanha no mapa, que já estava, mas no mapa das grandes decisões europeias, e essa ser uma liderança muito, muito determinada. Portanto, agora, que é o que vai acontecer? Quem é que vai ser o líder, de verdade, na Alemanha? E vai este governo, este novo governo geringonça alemão, vai continuar, vai se aguantar? Depois saberemos. Outro dos temas marcantes da semana foi a crise migratória entre França e o Reino Unido, inclusive e sobretudo com o naufrágio que causou quase 30 mortos e que está aqui a pressionar de novo as relações entre os dois países, com Londres a exigir que os franceses recebam de regresso os migrantes ilegais que atravessam o Canal da Mancha. O que é que te parece que isto vai dar, Olivier, e até que ponto é que seria uma questão para tratar a nível da União Europeia? Mais uma. É evidente que tem que ser tratado a nível da União Europeia, porque desde o Brexit é uma fronteira exterior da União Europeia. Portanto, claro que é uma questão europeia. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, a França e a Alemanha, a Inglaterra, têm que acabar com os gritos de recreio. Isto parece, entre a França e a Inglaterra, às vezes, parece isto, uma coisa de recreio. Sabe, o recreio de duas crianças que se zangam, assim, é inacreditável. É assim há séculos. Exatamente. Não, mas é inacreditável, mas sobretudo... Agora, isto tem que haver uma negociação inteligente entre a França e a Inglaterra e, sobretudo, Boris Johnson, que ele fez esta manhã, fiquei de boca aberta, que é assim, publicar nas redes sociais uma carta pública, isto é inacreditável. Portanto, é uma forma de comunicar que, como é evidente na negociação e na diplomacia, tudo tem que ser feito de forma inteligente. E não é publicar uma carta aberta, não sei se foi no Twitter ou no Facebook, mas surreal, é surreal. E em Espanha, Begoña, o governo de Pedro Sánchez lá conseguiu fazer aprovar o orçamento. Isto sim é uma geringonça a sério, porque há para aqui partidos de todos os gostos, inclusive o Bildu, não é? Considerado o braço político da ETA. Será aqui uma vitória de Sánchez, mas de alto risco? De altíssimo risco. Eu que nasci na Rioja, ao pé do País Vasco, e coñezo moito ben o fenómeno independentista, o fenómeno da ETA. Realmente, para os demócratas españois, para moitos demócratas, é moito risco, porque aprobar o orçamento do Estado de España de 2022 para o Pedro Sánchez é unha vitória amarga, agridoce. Por qué? Porque agora lle ten de dar algo en troca aos independentistas vascos, aos independentistas da Cataluña, que xa deu alguma coisa, mas sobre todo a Bildu. Que é o que vai dar en troca a Bildu? Isto é un problema e moitos analistas españois, sin dúbida, están a comentar este tema estes días. Para min realmente é algo do que non gosto, non é? Manterse no poder e aprovar o orçamento a cualquier preço, non é bom. Bom, entretanto, a Vera Sacramento descobriu como é que se diz geringonça em alemão. Eu andava aqui a procurar Vera, e não conseguia. Nossa Vera! Isto é assim, não sei se é assim que se diz. Apparat. Afinal, é mais simples do que parecia. É, não é? A ver, podes dizer outra vez? Apparat. Mas é mais bonito geringonça. Muito mais. Bom, muito mais. De giripiga com ginginha. Estamos no Visto Fora, o Olivier e a Begoña e Nigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Bem, de regresso aqui a Portugal, temos então o novo pacote de medidas a partir de quarta-feira para tentar conter a propagação dos contágios de Covid-19, que incluem, como a Begonha já sublinhou, mais restrições nas fronteiras, também o adiamento do início do segundo período de aulas, no âmbito do tal período de contenção na primeira semana de janeiro. De uma forma geral, parece-te que este pacote, Olivier, será eficaz e suficiente para conter este aumento tão acelerado de casos? Eu tenho algum receio, verdade seja dito, mas eu diria que, de uma forma geral, analisando este pacote de medidas em relação ao que acontece lá fora, são medidas leves. Não consideram que sejam medidas duras. Eu acho que são leves antes da dureza acontecer. Eu acho que são leves porque, primeiro, elas não colocam nenhuma pressão sobre os não vacinados. Claro que Portugal tem uma taxa elevada, mas, no entanto, há muitas pessoas também que não são vacinadas. Mesmo passando de 90%, vamos imaginar, eu acho que um pouco abaixo disso, mas são 10% que não são vacinados. Não há nenhuma pressão sobre os não vacinados. Não estou a dizer que devia haver, só estou a analisar. Segundo ponto, o passe sanitário. Isto é uma boa medida, o regresso do passe sanitário. Porque afinal eu nunca percebi porque que nos chatearam a cabeça para tudo isto, para depois retirar a utilidade do passe sanitário. Ele existiu para quê? Existiu pouco tempo. O passe sanitário é um instrumento interessante. E com algumas situações em que o passe sanitário não é suficiente, porque para visitar lares, por exemplo, é um dos casos em que será necessário, para além do certificado de vacinação, também comprovativo de teste negativo. E último ponto, sobre a análise destes medidas, eu não entendo a questão da terceira dose, porque é que não é para todos. Isto é algo que me escapa completamente, sobretudo quando há outros países que já o fazem. Não estou a perceber. Sinceramente, isto para mim é a grande surpresa. Não é para todos por enquanto. Por enquanto, sim, mas não estou a perceber. Isto para salvar o Natal, para salvar o Dia das Nações, seria acelerar a terceira dose da vacinação. Bom. Begonha. Concordo, Olivier, con os 3 pontos chave que disseste, e eu acrescentaría máis unha coisa. Neste visto de fora, porque nós avaliamos isto visto de fora, eu teño de ver como é que foi, teño de avaliar como é que foi recebido isto, por exemplo, en España, non é? Do outro lado da fronteira, sí. Porque isto vai ter moito a ver coas persoas que, por exemplo, os traballadores transfronterizos que van cruzar e que cruzan a fronteira todos os días, e há miles de persoas de norte a sul de España e ao contrario, de Portugal a España. Mas, neste caso, para mí, há moita coisa que se ten de clarificar aínda. É dizer, vai haber algún tipo de axuda para estas persoas que cruzan a fronteira do outro lado, porque, por exemplo, en España os testes de antisenio non son gratuitos. Como é que se vai facer isto para os traballadores que pasan todos os días? Então, esos controles van ser diarios, van ser puntuais. Como que van falar os gobernos para tentar solucionar isto? E outra das coisas interesantes que diz Olivier é o tema de, e desde España tamén estáse a ver con certa sorpresa, por que se anuncia isto tan cedo? E é verdade, por que non se toman medidas, por exemplo, no Natal, máis humano, lembremos, non se toman medidas no Natal, por exemplo, no caso de España sí que se van restringir bastante as mesas, por exemplo, que eu explicaba antes nos restaurantes, por exemplo, e é verdade, o da vacinação da terceira dose é muito importante, seria muito importante terse unha planificação da vacinação da terceira dose, porque todos vamos ter de ser vacinados da terceira dose. O que diz a Europa é o que dicen os peritos, e tamén vacinar, como dizia Olivier, é muito importante insistir e ser duros com as pessoas que ainda não foram vacinadas. Mas há outro ponto também que eu acho importante aqui, que é, por enquanto, não há confinamento nenhum. Bom, estamos de acordo, não há confinamento nenhum. Não vai haver, em princípio, nas próximas semanas. Bom. Há apenas aquela semana inicial de janeiro, que não é propriamente confinamento, mas que há uma recomendação para que as pessoas estejam em casa. Ao nível do teletrabalho é mesmo obrigatório, mas que as pessoas evitem os contactos. Mas eu diria, cuidado com a reação dos portugueses. Que é esse cuidado, porque para já o Covid vai ser um convidado, eu diria, surpresa, entre aspas, das eleições legislativas, porque nós pensávamos que no estado dos debates não ia haver grandes debates sobre isso, e vai haver. Bom, mas depois, cuidado com uma coisa. Veja a minha volta. Pessoas que já começam a ficar um pouco fartos disto, cansados, que questionam já, pessoas que já tiveram as 2 doses, questionam se vão apanhar a terceira. E faz-me pensar, cuidado, a diferença de uma democracia e ditadura. A ditadura é abrir e fechar um país sem o consentimento do povo. A democracia é abrir ou fechar um país com um consentimento tácito. Ou seja, nós aceitamos
forma tácita. Mas parece que essa compreensão vai diminuindo com o tempo. É, exatamente. E cuidado com isto, porque estou a sentir que este consentimento tácito que sempre existiu aqui, ou em Espanha, ou em França, as pessoas aceitaram as medidas, ficaram em casa, etc, etc. Cuidado, porque se houver um novo confinamento e restrições duríssimas, eu não sei ter algum receio sobre as revoltas. E o que disse ontem o Antonio Costa, quando falou ao país, aprendimos ou vamos tentar aprender dos erros do ano pasado e então, mas máis un Natal non se toma ningún tipo de restrições, medidas duras e depois, e então máis un Natal a responsabilidade individual ou familiar dos portugueses, é dizer, recomendanse testar antes das reuniões familiares, mas xa está. E então eu acho que algo funcionou moito ben a vacinação, Portugal foi un exemplo, mas non serve con até a segunda dose. Isto é para continuar. Então, se o plano de vacinação agora actual está a fallar ou non está a funcionar tamén, terase de avaliar isto e ver Corremos o que risco novos... de repetir os erros do ano passado. Exatamente, e tentar este novo plano de vacinação, se non está a correr ben, tentar modificar o que seja preciso. Deixem-me ouvi-los ainda sobre um tema que vai dar que falar durante o fim de semana, que são as eleições no PSD, marcadas já para amanhã. Vamos ficar a saber se Rui Rio continua ou se é substituído por Paulo Rangel. Como é que viram a prestação dos dois candidatos nesta campanha interna que está praticamente a terminar? Olivier? É pena que não tenha havido um debate entre os dois. É Sim. Muito pena. Porque Mas houve muitas entrevistas, por exemplo. Sim, mas é pena porque não senti quando o Sr. Rangel diz que é preciso um projeto alternativo. Eu acho que ele tem razão, mas eu não ouvi nenhum projeto alternativo. A grande dificuldade que eu acho que eles tiveram os dois é dizer realmente qual é a diferença entre eles e o Partido Socialista. Porque dizer que o PS não fez bem, não sei o quê, não sei o que mais, pronto, ok, é a opinião deles. Mas tens que apresentar uma grande alternativa ao país. E não senti muito isto entre os dois homens. Eu diria rapidamente que o Rangel, se ele ganha, pode criar uma nova dinâmica. Sempre que há alguém de novo antes de uma eleição, pode criar uma dinâmica, mas eu diria que a vantagem do Rui Rio é que ele tem a experiência. E, portanto, estou curioso para ver, de facto, vai ser super interessante ver quem ganha este fim de semana. Esperavas mais de Rangel, Begonha? Eu esperaba un debate e, insisto, para min é moito preocupante non ter habido un debate entre os dois. Porque eu, por exemplo, ontem acompañei as entrevistas que se emitiran na SIC, primeiro unha, depois outra, non é? Primeiro o Rangel e depois o Río. E non me parece que fica ben. É dizer, tende a ver, estamos en democracia. Dois políticos con tanta experiencia e que dominan a linguaxe mediática e a linguaxe da cámara de televisão, debería ter habido un debate retransmitido nas diferentes televisões, ao mesmo tempo nas principais televisões, mas um debate ou radiofónico... Mas em função das expectativas com que Rangel partiu para esta corrida interna, parece que a campanha que ele fez correspondeu a essas expectativas. Eu acho que foi uma campanha difícil para ele. É verdade que ele tem o apoio dos varoes. Nós en España chamamos varoes, non é? O peso mesmo de personalidades do partido ten o Rangel. Mas o Rui Rio, non desestimemos o grande apoio de base que ele ten. Por iso eu agora non estou no xornalismo activo, mas se teño algo de invexa é precisamente non estar neste momento no xornalismo activo, sou xornalista de raza, porque un timing é dizer, neste momento non sabemos realmente que é que vai gañar. E para mí é moito difícil vaticinar porque inicialmente parecía que o Rangel partía con unha vantaxe grande e eu non quero antecipar nada. É assim que as eleições têm graça, não é? Sem saber o resultado à partida. E vai ser difícil. Olha, falaste em jornalismo ativo. Esta semana tivemos a estreia de um novo canal de televisão em Portugal, sim, não é? CNN sim, Portugal. Sim. O que é que acharam, Olivier? Para dizer rapidamente, eu prefiro dar a palavra a Begonha porque vou dizer só bem-vindo ao novo canal, só que eu vesto a camisola de um outro canal, eu que é SIC Notícias, portanto é muito complicado para mim, é pouco como dar a minha opinião sobre a TSF, a Rádio Comercial, tem colegas que eu respeito, mas lá neste caso tenho conflito de interesse porque eu vesto com orgulho a camisola SIC Notícias. Sim. Ai, como pasa! Que inteligente! Mas bem-vinda a ser em Portugal. É verdade que eu agora non estou no xornalismo activo, mas eu sempre vou dar os parabéns a cualquier mídia, cualquier órgano de comunicación social que comece. E, sobre todo, temos colegas, amigos que están lá, non é? E eu lles desexo o mellor. Sempre e cando teñamos
canais de televisão, de rádio e xornais novos, canais novos de televisão e rádios, será que a democracia funciona. Eu inicialmente penso que é muito cedo para avaliar como é que vai ser este canal. Não? Para já estimula a concorrência, já é bom. Exatamente. Ora, muito bem. Antes do índice de legalidade, chegou-me aqui às mãos a palavra completa em alemão para geringonça. São 2 frases, queres ver? Eu acho que quem sabe alemão que me está a ouvir vai chamar-me os piores nomes do mundo. Zusam Enga Wurfelter Apparat. Digo uma coisa, eu teria muito cuidado no teu lugar, sabes porquê? Porque quando tu não percebes nada de uma língua, pode ser que isto signifique o Paulinho, pá, tu és mesmo. Espero que a informação seja desta língua, não é? Vamos ao índice de legalidade. Índice. Lá está uma língua que também engana de vez em quando. Eu não me tinha lembrado disso. Eu, se calhar, até posso ter dito um grande palavrão. Ai. Se assim foi, permitam-me pedir desculpa. Ora bem, vamos então ver se o Olivier Begonha descobre o significado de uma expressão portuguesa. Já aqui falámos da vacinação das crianças. Lá teremos de levar os miúdos, não é verdade? Para quem tem mais miúdos. E trocado por miúdos, o que será? Trocado é verdade que é uma expressão que se utiliza muitíssimo em Portugal. Trocado por miúdos. Miúdos. É verdade, olha. Não tem a ver com frango. Sim, trocado por miúdos. Ingenuidade, algo de ingenuidade. Por exemplo, tu és trocado por alguém mais jovem do que... Não. Tanto acontecido, não acredito. Não. Algo de... Não sei. Não falo a minha vida. Sinceramente, eu ouvi imensas vezes... Bom. Mas não sei o significado Vocês não exato. chegam lá. Trocar por miúdos é explicar de forma simples. Quando alguém nos diz que algo que nós não compreendemos, podemos pedir, olha, troca lá isso por miúdos. Ok. Então, achas que nós trocamos por miúdos cá? Falamos de forma simples? Sim, acho que sim. Muito bem. Ok. Índice de Tugalidade. Bom, antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao negativo, Begonha. Pois o negativo tem a ver com o que eu disse antes, não é? Que há essa dúvida agora com como é que vamos passar a fronteira, como é que se vai facer os traballadores transfronterizos e os miles de persoas do outro lado, do lado de Portugal e do lado de España, que pasan a fronteira todos os días con as novas medidas. Os testes eu pediría ao goberno de Portugal que tentara clarificar isto, vamos esperar pela portaría o antes posible, non é? Si vamos ter controlos, si vai haber algún tipo de axuda da parte, por exemplo, de España para os testes de antisenios, porque eu lembro que os testes de antisenio en España, en nenhuma comunidade autónoma española, são gratuitos. Portanto, isto vai ser, sem dúvida, um problema. Uma grande portaria. Ora bem, Olivia, o teu negativo. Negativo é a notícia que dezenas de milhares de empregos não estão preenchidos em Portugal, segundo o Instituto do Emprego. 25 mil, falta de mão de obra em Portugal, e 2 reflexões rápidas. Claro que há quem não queira trabalhar, isto é, infelizmente, como acontece em qualquer país, mas sobretudo tem a ver com os ordenados tão baixos, porque é estranho. Tem um amigo meu, médico, que contratou esta semana uma secretária que pagou 1.000 euros por mês, limpo, e não teve qualquer dificuldade para encontrar várias pessoas para o lugar do trabalho. Portanto, eu acho que esta questão dos pequenos ordenados podia ser estudada um pouco melhor, e encontrar um bom equilíbrio e também incentivar as pessoas a trabalhar também ao mesmo tempo. Muito bem. Vou pedir 30 segundos e não mais a cada um para o positivo. Begonha. Difícil. Ampel. Asociação Mulheres Profissionais Espanholas em Lisboa. Uma associação muito ativa que me convidaram também para moderar un debate na Embaixada de España en Lisboa esta semana sobre o papel da muller na diplomacia. Pode ser difícil, ou pode parecer unha tontería isto que estou a dizer, mas para as diplomatas ser muller durante varias décadas foi mesmo moito difícil, sobre todo en diferentes países. Obrigada por contar comigo e obrigada tamén para os funcionarios, e envío unha obrigada da Embaixada de España, da residencia da embaixadora en Lisboa, porque nos ouven todas as semanas. Muito obrigado. Un deles diz que gosta moito do noso programa e que nos ouve todas as semanas, e gosta do Olivier e da Begonha. Não seja só um a gostar. Exatamente. Bom, Olivier, tens 7 segundos. O positivo... Olivier, a curta. Isto é que é democracia. Tento aqui com a tua colega. O positivo da semana, para mim, é o
Portugal este ano não é apenas sol e praia, e o trabalho fantástico que está a ser feito no nível do turismo em Portugal, no que diz respeito aos passeios pedestres. Eu estive recentemente na Pedinha para um passeio extraordinário. A região do Alentejo lançou este mês, acho eu, 3 percursos, tudo é gratuito. O PDF, as pessoas podem descarregar na internet. É algo de mágico, porque vemos a riqueza do país, o património, a gastronomia, e ao mesmo tempo é um trabalho feito lindo a descrição de qualquer sítio, de qualquer momento que tu podes passar. Eu, sinceramente, estou de boca aberta perante este trabalho feito em Portugal no que diz respeito aos passeios pedestres. Muito bem. Estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, assim que nos segue todas as sextas-feiras. Bom fim de semana. E se nos está a seguir, olha, acho bem que continue. Bom fim de Bom semana. fim de semana. Muito obrigado. Auf Wiedersehen. Isto é certeza. Eu estou para ver o que é que eu disse para aqui em alemão há pouco. Sinceramente.